Bom dia, meus queridos, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Então, primeiro de tudo, gostaria de estender boas-vindas a todos e dizer também que estou com muitas saudades de vocês. Gostaria de estar agora na sala de aula com vocês, poder cumprimentar a cada um como era de costume. Sei que também vocês estão com muitas saudades dos seus amigos, da escola, mas daqui a um tempinho, daqui a alguns dias, nós já vamos retornar às nossas atividades normais, né? Vamos poder matar as saudades, vamos poder nos rever. Mas nesse momento sabemos que isso não é possível, que o melhor que temos que fazer mesmo é ficar em casa. E talvez você esteja se perguntando, como é que serão as aulas, né? Como que serão as atividades? Então esse vídeo também é para mostrar um pouco disso, para falarmos um pouco sobre isso. A forma que foi escolhida pelo colégio para que isso aconteça foi a plataforma Moodle, que todos nós já conhecemos. Então ali vocês vão ver que vão ter vídeos de aulas com o próprio professor explicando, ou outros vídeos também explicativos que nós temos na internet. Também terão as atividades ali que vocês irão fazer. Na própria plataforma também você vai poder conversar com o professor, tirar as suas dúvidas. Então, nós vamos fazer com que isso seja feito da melhor maneira possível. Nós sabemos que nada substitui a aula presencial, mas se no momento é essa ferramenta que nós temos, nós vamos tentar usá-la da melhor forma possível para que você possa tirar também o melhor das aulas. Então vocês irão observar que toda a semana terá atividades novas, terá novos vídeos explicativos. Como assim? Por exemplo, em sociologia. Em sociologia, todas as terças-feiras, eu irei postar novas atividades, um novo vídeo explicativo, algumas matérias adicionais, em que vocês vão fazer essas atividades e vão devolver essas atividades prontas pela própria plataforma Moodle. Então, como eu disse, de sociologia será todas as terças-feiras. E de história? De história será todas as quintas-feiras. Então, toda quinta-feira, quando você entrar lá na plataforma, você vai observar que tem uma nova atividade de história, um novo vídeo explicativo, outras matérias adicionais. Então, dessa forma, nós vamos fazer o possível para que a aula à distância seja da melhor forma proveitosa. O professor também tem muitas dificuldades em gravar vídeo. Eu mesmo nunca tinha gravado um vídeo desse, né? Já eu acho que é a sexta, sétima vez que eu paro, começo de novo, Muitas vezes o cachorro late, o vizinho chama, e é complicado, mas nós vamos se adaptando, né? Então, meus queridos, vocês talvez se lembram que a última atividade, o último capítulo que nós vimos, principalmente de história, vamos agora focar a atenção em história, foi a respeito da independência do Brasil, o processo de independência do Brasil. Lembra disso? Você lembra que o Brasil não se tornou independente de uma hora para outra, né? Não foi o dia assim, Dom Pedro acordou sem ter o que fazer e falou, agora eu vou proclamar a independência desse país. Não, não foi assim. A independência do Brasil foi um processo. Se vocês se lembram, esse processo teve início com a vinda da família real aqui para o Brasil. E por que a família real veio para o Brasil? Estou cansado de Portugal, não aguento mais, vou meter o pé e vamos lá para o Brasil. Lá tem praia, lá é calor, lá é tranquilo e nós vamos para lá. Nós vimos que não foi assim, né? Nós vimos que o pivô de tudo isso foi Napoleão. Então, fugindo de Napoleão, Dom João, junto com a família real, todos vieram para o Brasil.
E quando nós falamos família real, talvez você esteja pensando que foi 20, 30 pessoas, né? Mas foi um pouco mais. Se vocês se lembram, foram cerca de 15 mil pessoas que saíram de Portugal e vieram para o Brasil. Vocês devem se lembrar também que Dom João, quando chega aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ele vai fazer uma série de modificações. Realmente ele vai transformar o Rio de Janeiro totalmente. O Rio de Janeiro não tinha ruas pavimentadas, não tinha saneamento básico nenhum, e ele começa a mudar tudo isso. Mas ele também faz algumas outras mudanças econômicas. E a principal dessa mudança econômica, que você deve se lembrar, foi fazer com que os portos brasileiros fossem abertos. Ele abriu os portos brasileiros para todos os países que quisessem comercializar com o Brasil. O que isso significou na prática? Você se lembra? Antes, o Brasil, por ser colônia de Portugal, toda a matéria-prima que saía aqui do Brasil obrigatoriamente tinha que ser vendido para os portugueses. Mas e se os ingleses pagassem melhor? Não podia. Existia o pacto colonial que o Brasil só podia enviar as suas mercadorias, só podia vender as suas mercadorias para os portugueses. Mesmo se outros comerciantes pagassem mais, o brasileiro não podia fazer isso. E quando o brasileiro queria comprar algum produto, ele não podia comprar esse produto de qualquer país. Esse produto só poderia ser comprado de Portugal. Então, este era o pacto colonial. Então, quando Dom João abre os portos brasileiros, ele acaba com um pacto colonial. Todos os países que desejassem podiam vir vender os seus produtos aqui no Brasil. Os brasileiros também poderiam vender a matéria-prima tirada aqui do Brasil, os produtos também feitos aqui no Brasil, para qualquer outra pessoa, não obrigatoriamente só para os portugueses. Então, a maior mudança que Dom João fez foi isso. Ele eleva o Brasil à mesma condição de Portugal. Então, a partir desse decreto de abertura dos portos brasileiros, Portugal e Brasil passam a estar no mesmo patamar. Essa palavra agora está na moda, né? Patamar. Então, Brasil e Portugal passam a estar no mesmo patamar. O Brasil não era mais colônia. Então, isso causou uma grande mudança. A circulação de dinheiro no Brasil aumentou muito. Dom João também vai fundar o Banco do Brasil e, como eu disse também, ele manda pavimentar as ruas, construir casas novas. Então ele muda completamente o Rio de Janeiro. Mas nós vimos também que quando no ano de 1821, começa a se exigir que a família real volte para Portugal. Em Portugal houve também uma revolução, a chamada Revolução do Porto, em que isso também mudou bastante as coisas lá em Portugal. Como assim? Então, Portugal passa a ser agora uma monarquia parlamentar. Existia o parlamento português. Então, o rei agora ele não governava sozinho. Ou melhor, ele já praticamente não governava nada. Quem governava realmente era o parlamento. É igual acontece na Inglaterra até hoje, né? Por exemplo, para que serve a rainha da Inglaterra? Para quase nada. Ela dá algumas opiniões, fala algumas coisas, mas quem decide as coisas mesmo na Inglaterra é o primeiro-ministro junto com o seu parlamento. Então, Portugal também passa por essa revolução do Porto, em que faz isso. Portugal agora passa a ter um primeiro-ministro e os seus parlamentares. E eram eles que decidiam a maior parte das coisas. E eles passam a exigir
que Dom João volte para Portugal. Mas eles queriam a presença ali de Dom João? Não, eles não queriam nem um pouco a presença ali de Dom João. A presença de Dom João praticamente não significava nada. Mas o que eles queriam? Eles queriam é que o Brasil voltasse àquela condição anterior de colônia. Então eles passam a exigir que Dom João volte para Portugal, para que para que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, novamente, Dom João fica numa dificuldade, tendo que realmente escolher ficar no Brasil, manter o Brasil sob a liderança dele, ou voltar para Portugal. Porque se ele também não voltasse para Portugal, eles iriam colocar um novo rei no lugar dele. Então ele decide voltar para Portugal e deixa Dom Pedro aqui no Brasil, o seu filho, como príncipe regente. Tanto que ele fala aquela célebre frase, né? Se é para perder Portugal, se é para perder o Brasil para um aventureiro qualquer, eu prefiro perder o Brasil para ti, que há de me respeitar. Então é isso que ele faz. A família real volta para Portugal, nem todos voltam para Portugal. Cerca de 6.000 pessoas retornam, daquelas 15.000 que vieram, cerca de 6.000 pessoas é que retornam para Portugal. Para vocês verem como realmente os portugueses gostaram demais do Brasil. E Dom Pedro fica aqui no lugar de Dom João como príncipe regente. Mas a todo momento o parlamento português, as cortes portuguesas, intimava para que Dom Pedro também voltasse para Portugal. E Dom Pedro ficava numa situação muito complicada, né? Porque não era aquela situação, ele não recebia intimação tranquilinha. Dom Pedro, Dom Pedrinho, volte para Portugal, Dom Pedrinho. Nós estamos com muita saudade de vocês. Não era assim não, né? Era intimação realmente para que ele voltasse. Volta ou você morre. Então ele ficou também numa situação muito difícil, né? Até ele escreve uma carta para Dom João falando assim: pai, por tudo que é mais sagrado nesse mundo, me dispensa desse emprego, porque a pressão sobre ele era muito grande. Aí nós vimos que logo no início do ano de 1822, em janeiro de 1822, Dom Pedro diz que vai ficar no Brasil, que realmente ele vai fazer a independência do Brasil, mas nós vimos também que isso não era um processo simples, né? Por exemplo, o Brasil precisava de um exército, o Brasil precisava de dinheiro, e o Brasil não tinha isto. O dinheiro que tinha no Brasil, Dom João, quando volta para Portugal, ele pega todo o dinheiro que tem no Banco do Brasil e leva com ele. O exército que tinha aqui no Brasil era o exército português. Então, o que Dom Pedro precisava fazer, como nós vimos, né? Ele precisava montar um exército brasileiro, ele precisava buscar apoio internacional para que os outros países também apoiasse a independência do Brasil. Então ele precisava também fazer essa diplomacia. Dom Pedro também precisava fazer com que todos os governantes do Brasil o apoiassem para que o Brasil permanecesse geograficamente da forma que ele era. Porque provavelmente, se Dom Pedro não faz isso, o Brasil seria dividido em 4 ou 5 países, que era o natural de acontecer. As lideranças locais proclamarem a sua independência e fazer um país, por exemplo, que envolvesse a Bahia, que envolvesse um outro país, que envolvesse o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, provavelmente, se Dom Pedro não trabalhasse nessa articulação para que o Brasil permanecesse geograficamente da forma que ele é, o Brasil seria dividido em 4 ou 5 outros países. Então, Dom Pedro também precisava trabalhar nessa articulação. Então, a partir de janeiro
que foi o dia do fico, que ele falou para a população do Brasil, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, a partir do momento que Dom Pedro fala isso, no início de janeiro, ele sabe que ele tem que começar a arquitetar a independência do Brasil, a criar um exército, a usar de diplomacia com os governantes do Brasil, diplomacia com os outros países, para que também reconhecesse a independência do Brasil. Então, Dom Pedro sabe que ele tem que fazer tudo isso. Mas nós sabemos também que a independência do Brasil ela foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822. Então, o dia do fico foi em janeiro. A independência no mês de setembro. Então, significa que Dom Pedro conseguiu armar tudo isso? Ele conseguiu arrumar tudo isso? Não. Só que ele estava passando por muitas e muitas pressões. Pressões para que ele voltasse a Portugal. Pressões para que ele ficasse no Brasil e logo proclamasse a independência. Então, todo esse período foi de muita pressão sobre Dom Pedro. No Brasil, existia 2 partidos políticos. O Partido Brasileiro, que ficava todo momento insistindo para que Dom Pedro ficasse no Brasil e proclamasse a independência, e tinha o Partido Português, que queria obrigar de qualquer jeito Dom Pedro retornar a Portugal e o Brasil voltar a ser colônia. Então, esse foi, digamos assim, um pouco do processo da independência do Brasil, né? Então, meus queridos, aí nós vamos retornar desse ponto. Eu irei passar umas atividades a vocês com respeito a isso. Então, vocês logo vão ver ali no Moodle que vão ter algumas questões para vocês fazerem a respeito do processo da independência do Brasil, em que você irá utilizar a sua apostila, apostila ainda número 1, em que aí você vai poder reler sobre tudo isso, vai poder fazer as atividades. Então, estou muito, muito feliz de poder retornar, de poder falar sobre a matéria. E logo mais nós vamos nos ver presencialmente. Aí vamos poder